A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor poderoso, Deus de glória eterna, resplandecente, continue estendendo as suas mãos sobre a tua vida. Que possamos sempre estar meditando na palavra do Senhor, buscando um esclarecimento da sua palavra, porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Vamos meditar no livro de Apocalipse, capítulo 19, o versículo 11, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Glória a Deus. João, grande, maravilhoso apóstolo de Cristo, vem descrevendo este capítulo 19, inspirado por Deus, relatando o triunfo da igreja no céu de glória e o grande casamento de Cristo, o fim de todo mal. Casamento significa união. Cristo Jesus com a sua noiva amada, que é a igreja do Senhor. Aqui, a primeira vinda do Senhor já tem acontecido, a noiva do Cordeiro já tem ceado no céu de glória, e agora ele regressará na sua segunda vinda para fazer justiça sobre aqueles que ficaram, sobre aqueles que não se importaram com a sua glória, com a sua majestade. E no início do capítulo 19, ele vem abrindo o grande triunfo, o grande júbilo, a grande alegria da igreja do Senhor Jesus no céu. É um momento de exaltação ao nome do Senhor, é um momento de mostrar que a ele pertence todo o domínio, que é dele toda a glória, pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. É neste momento que João apresenta a soberania de um Deus que é todo-poderoso, porque neste capítulo 19, ele já venceu o anticristo, já venceu o dragão, já venceu o falso profeta, derrubou toda a grande Babilônia, que é um sistema religioso, político, que se entroniza no mundo para enganar a todos aqueles que estão no mundo. Abriu então os 7 selos e ordenou que as 7 trombetas fossem tocadas. Tudo isso aqui já tem acontecido neste capítulo 19. E mostra agora que o Senhor, ele reina como Rei dos Reis, ele reina como o Senhor dos Senhores, e aqui está os salvos, os anjos, os remidos no céu, louvando ao Senhor em uma grande festa, com grande alegria, e bradando com sons de aleluias, glória a Deus. E o primeiro aleluia que aparece, aleluia significa louve ao Senhor. E dá-se então o primeiro aleluia do capítulo 19, mostrando assim uma grande festa. Vem uma grande multidão no céu, e esta multidão está dizendo aleluia, louvem ao Senhor, porque ele julgou a grande Babilônia, ele derrubou a grande Babilônia, e esta já não é mais. E a Babilônia vai representar esta religião envelhecida, a religião hipócrita, o sistema mudando que caiu, e o Senhor da glória, ele venceu. É por isso que a igreja, junto com os anjos, estão louvando, estão clamando esta aleluia e dizendo que somente o Senhor reina. Eles estão dizendo, finalmente o Senhor julgou aqueles mártires que morreram lá no iniciozinho da igreja, e que o seu sangue clamavam por justiça em meio ao rio de sangue que saía diante do altar de Deus. E aí o Senhor, quando derruba a grande meretriz, a grande Babilônia, eles se sentem então julgados, porque o Senhor julgou, e julgou com um grande clangor de glória. Louvado seja o nome do Senhor. E aí abre-se então o descortinar da segunda aleluia. E quando eles começam a dar essa aleluia ao Senhor, aparece uma grande fumaça, que representa então o castigo divino sobre aqueles que não serviram ao Senhor. E estes então já têm um futuro, já têm um destino certo, aonde o fogo nunca se apaga, aonde a tormenta nunca para. E o Senhor, ele vai então mostrar que ele é vitorioso sobre todos os perversos que ficaram sobre a terra e que importunaram o seu povo durante tempos e tempos.
E o Senhor agora julgou os perversos e os maus. Por isso a igreja está dando aleluia. O terceiro aleluia mostra uma fileira de 24 anciãs. E esses 24 anciãs representam 12 de um lado, os apóstolos, e 12 do outro lado, os mártires, que morreram em nome de Cristo, em nome da igreja, em nome de pregar esse evangelho glorioso. Eles então adoram ao Senhor, repetindo essa aleluia. E eles entendem que governos vão, governos vêm, mas o trono do Senhor permanece para todo sempre. Sai então diante do trono de Deus, e isso é uma grande festa. São cenas seguidas. Neste capítulo 19 é a penúltima sessão, e por isso eles estão tão felizes que o fim de tudo está para acontecer, está acontecendo, e não haverá mais nem clamor de justiça, e nem adianta mais orar. Sai então vozes diante do trono de Deus, dizendo: olha, dai aleluia ao Senhor, que é todo poderoso, aquele que fez tudo por nós. Neste momento saem raios, fogos, trovões, glória de Deus manifesta do seu trono. E o Senhor então convidará a sua noiva, a sua igreja amada, para uma grande festa no céu, para celebrar então a vitória do Senhor, que é bom, que é verdadeiro, que é poderoso sobre o mal, que triunfava sobre a terra, mas que agora está banido, que agora está completamente dominado. Acontece então o grande casamento, o casamento mais esperado de todos os séculos, nos ares, na grande atmosfera. O Senhor virá a segunda vez, agora com a sua noiva. Ele montado, eu vi o céu aberto, João já vai dizendo, e eu vi um cavalo branco, e ele estava com um cavaleiro sobre ele. Glória a Deus, é o casamento da igreja nos ares, para que todo olho veja e contemple o Senhor Jesus e a sua noiva amada. O Senhor então chama a sua noiva e diz: olha, vem celebrar, vem pisar em cima de quem te pisou, vem agora fazer prevalecer a glória do Cordeiro Eterno. Então a noiva santa, a noiva sem mácula, a noiva que participa dessa festa gloriosa, da festa do mal, que não vai permanecer. A festa do bem que prevalece então contra o mal. Aqui o mal não prevalece mais. E o Senhor agora te pergunta: você quer participar dessa festa? Você quer entrar no céu de glória? Quer cear com Cristo? Quer ver Cristo face a face? Quer ouvir os aleluias que emanam do trono da graça de Deus? Os anjos cantando e o céu cheio de glória, cheio da Shekinah de Deus, recebendo então a sua noiva amada. E agora vindo com ele na sua segunda vinda como a sua esposa amada. Quer participar dessa festa? Seja santo, permaneça, vença o mal, se prepare. Jesus, ele está voltando, e só vai subir aqueles que verdadeiramente foram fiéis. Glória a Deus. O fim dos tempos é chegado, e o retorno glorioso de Cristo está acontecendo de uma forma estrondosa, de uma forma maravilhosa, porque Mateus, ele já vem dizendo que no fim dos tempos o sol, ele escurecerá, não dará seu brilho, a lua se esconderá, não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas com a volta de Cristo Jesus o Senhor. Será glorioso, será esplendoroso, será estrondoso a segunda vinda de Cristo, porque na primeira vinda de Cristo, somente a sua noiva, iminente, em tempo iminente, rápido, de surpresa, acompanhará esse acontecimento real da história humana. O fim da história humana já está para acontecer, e aqui nessa segunda vinda de Cristo, todo olho o verá, e aí sim acontecerá o grande fim da história da humanidade sobre a terra. Neste retorno glorioso de Cristo, esplendoroso de Cristo, ali a noiva é convidada, porque esta já subiu, esta já está no céu, ela é participante e ao mesmo tempo é convidada desta boda do Cordeiro para contemplar o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo.
E aqui a noiva, ela começa a observar a queda dos inimigos do Senhor Jesus. No capítulo 12 de Apocalipse, vem mostrando a queda de Satanás. E no capítulo 13, vem mostrando a queda do falso profeta e das bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O anticristo e a religião envelhecida. E aqui no capítulo 18, nós percebemos que ele fala acerca da grande queda, da grande meretriz ou da grande Babilônia, do sistema corrompido mundial. Só que quando chega no capítulo 19, Deus ele inverte esta ordem. E aí quem vem primeiro vai ser a meretriz, depois o falso profeta com as bestas que emergiram do mar e da terra, e em seguida Satanás ele cai e é aprisionado por séculos dos séculos. E aí irá parar de atormentar aqueles que vivem sobre a terra. Neste momento que está acontecendo, não é uma história de terror, não é um cântico de horror, não, é um cântico angelical. Nessas aleluias, os anjos predominam, os anjos, eles vão glorificando a Deus em um cântico angelical. Os anjos, eles vão louvar o Senhor pela queda do grande sistema que tanto perturbou a sua igreja. E os anjos também vão louvar pelas bodas do Cordeiro, ou seja, pelo grande casamento de Cristo, esperado séculos dos séculos. A segunda vinda de Cristo, e ele vai dizer, olha, eu vi o céu aberto. É porque todos os olhos na terra verão Cristo descer do oriente ao ocidente. Ninguém ficará sem ver o seu Cristo amado, sem ver aquele que prometeu, eu vou para o céu, mas eu voltarei para vos buscar. Do oriente ao ocidente, todo olho o verá. E detalhe, não é para João entrar no céu que as portas do céu neste momento estará aberta. Não é a entrada daquele apóstolo que está escrevendo no seu livrinho para narrar para a igreja, mas ele vê uma porta aberta e vê um cavaleiro se aproximando. Não é agora para João entrar, mas é para o Cristo glorioso descer com a sua noiva. Glória a Jesus. Eu vi um cavalo branco, é um cavalo de guerra, mas é um cavalo de vitória, um cavalo de triunfo de Cristo que vem para julgar e para punir os homens sobre toda a terra. E sobre o cavalo branco está um cavaleiro. E no começo lá do século I, século II, aqueles que ganhavam uma grande guerra, eles vinham montados, desfilando sobre um grande cavalo, mostrando que o cavaleiro, ele vinha vitorioso e que ele era digno de estar montado naquele cavalo. Assim é Cristo, porque esta fala de Apocalipse, ele vem falando para os crentes do século I, ele vem falando para os crentes do século I, uma linguagem fácil deles compreenderem o que Deus está falando. Tá vendo? Cristo voltará vitorioso. Tá vendo Cristo? Voltará esplendoroso. Tá vendo Cristo? Voltará glorioso, montado no seu cavalo e dizendo que ele é o maior, que ele é poderoso e que ele é fiel. E aí nós vemos algumas características: fiel e verdadeiro. Cristo, ele é a fidelidade eterna, é a personificação da verdade. Falou, ele cumpre, e ele cumprirá esta promessa de vir buscar a sua igreja, porque ele é fiel. Ele é fiel e verdadeiro, a personificação da verdade que contrasta com o pai da mentira. Jesus Cristo é o pai de toda a verdade, e a verdade aqui não é uma verdade relativa, mas é uma verdade absoluta. Ele voltará para buscar a sua igreja. Contrasta com o inimigo das nossas almas, que é mentiroso, pai da mentira desde o princípio. E a característica desse cavaleiro, ele tem olhos como chamas de fogo, olhos que tudo vê, olhos que tudo sonda, olhos que ninguém escapa dos seus olhos. E quando ele está falando olhos de fogo, ele não está falando apenas das coisas concretas. Ele está dizendo, olha, o Cristo que é glorioso, ele faz uma visita no íntimo dos homens e consegue distinguir o seu DNA, a sua cadeia de DNA. Ele divide
cada osso do nosso corpo. Ele sonda cada pensamento. Ele separa cada uma das emoções. É por isso que os seus olhos é como chamas de fogo. Ele julgará não somente as ações concretas, mas as obras do pensamento, as obras daqueles que pensam e muitas vezes não executam, mas ficaram guardados nas suas consciências. Dos seus olhos de fogo ninguém escapará, porque ele julgará todos os intentos do pensamento dos homens sobre a terra. Sobre a sua cabeça ele trará diademas, e esses diademas aqui representam coroas e coroas da vitória, coroas de vitórias sucessivas que o Senhor Jesus, ele tem, porque quando ele chega para resolver, ele resolve, e ele não vê um oponente capaz de parar os seus desígnios. Se a mão do Senhor estendida está, quem a fará voltar atrás? Quando o Senhor chega para resolver a minha questão, a tua questão, pode ficar tranquilo, porque ele já ganhou a vitória na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Sobre ele representa essas coroas, a supremacia, a realeza, aleluia, soberania, aquele que é sobre todos e que ele desconhece alguém que seja maior do que ele. Está escrito em sua coxa, representa a divindade, um nome. E ele também tem um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Representa a sua autoridade, a sua divindade, a sua fidelidade, os seus atributos de supremacia. E mostra que o nosso Deus, ele é insondável. Quando alguém pensa, terminou aqui os mistérios de Deus, aí é que começa outros mistérios. Nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. A profundidade do ser que é Deus. A profundidade de um ser que mentes humanas não conseguem acompanhar, que mentes humanas não conseguem decifrar. A grandeza do poder, a grandeza dos mistérios, a grandeza da soberania de Deus, porque ele é maior, porque ele é poderoso. Glória a Deus. E vem também trazendo em uma das suas características que ele é o verbo de Deus. João já diz, olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Deus, ele é o princípio da história humana. Só que ele está lá muito antes da história humana começar sobre a terra. Porque Deus, ele vive num tempo atemporal. Ele é Logos. Ele vive antes, durante e depois. Para ele não existe começo, meio e fim. Ele marcou o princípio da história humana. Mas ele está com Deus desde os tempos primórdios. Desde o tempo que as nossas mentes não conseguem então acompanhar. Veio em nome de Deus como filho amado para restaurar, para trazer a redenção para os homens sobre a terra. Mas ele virá como o próprio Deus. Ele veio em nome de Deus, mas agora ele virá como o próprio Deus. E aí a gente começa a perceber que mistério glorioso. O Deus poderoso envia seu filho para nos resgatar, para nos trazer salvação. E aí a gente vê Paulo, ele está narrando as cartas doutrinárias, e ali exatamente nas cartas de Romanos, ele começa agora, Romanos 11, ele começa a dizer, ó profundidade das riquezas. Ele está dizendo, ó profundidade dos mistérios, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e inescrutáveis os teus caminhos, que nós não conseguimos acompanhar. Quem conheceu a mente do Senhor, que desde os tempos primórdios ele é? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro? Ou com o que lhe recompensou? Para estar lá no princípio de toda a história. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada toda a glória para todo o sempre. Amém. Paulo está reconhecendo os grandiosos mistérios de Deus que nossa mente não consegue acompanhar. E João ainda vai dizendo, olha, este cavaleiro, ele tem as suas vestes manchadas.
de sangue, sujas de sangue, respingadas de sangue. E este sangue não é o sangue vertido na cruz, não é o sangue do Cordeiro, mas este sangue é o sangue do juízo. Quando ele vem com a sua noiva, ele pisa os homens da maldade, e quando ele pisa, o sangue respinga sobre as suas vestes. Ele pisa o lagar e mancha as suas vestes. E o lagar, ele pisa sozinho. Gotas de sangue dos homens sobre a terra mancham a vestimenta de Cristo. Porque desta vez, aqui neste capítulo, ele não vem para morrer por uma humanidade, mas ele vem para executar o juízo de morte. Ele vem para trazer com retidão, julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com a sua palavra, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca matará os ímpios. Jesus não vem agora para morrer em cruz, ele vem para matar e executar juízo, para punir aqueles que não obedeceram a sua palavra. Espada afiada sai da sua boca para ferir as nações. A palavra de Deus, que tudo cria, mas também que julga todo mundo. Glória a Deus. E ele vai tomar as causas dos pobres, dos necessitados, e exterminar com o sopro da sua boca aqueles que são aborrecedores de Deus. O Senhor, aquele que traz salvação, mas o Senhor, aquele que também traz condenação para quem não quer ouvir. Rei dos reis, está escrito sobre a sua coxa. Quer dizer que ele é o maior, ele é o poderoso, ele é o primeiro. Fora dele não há outro que ele consiga reconhecer. Maior rei de toda a história, maior Senhor de toda a história. Antes dele nenhum se formou, e depois dele nenhum outro haverá. A coxa representa poder, o manto representa realeza, a soberania de Deus vindo na sua segunda vinda para executar o juízo sobre a terra. Mas ele não vai estar sozinho. O cavaleiro e seu cavalo branco não virá sozinho. A primeira cena que se vê é a porta do céu aberta e ele descendo, mas atrás dele vem uma multidão. E quem são esses? A sua noiva amada. Ele não está sozinho. Na frente segue-se o cavaleiro com o seu cavalo branco, e atrás segue-se o exército do céu, de uma forma nunca vista, de uma forma que não se conta. É incontável as miríades de anjos que vêm acompanhando a noiva do Cordeiro. Virão os anjos e os remidos do Senhor. E quem são os remidos do Senhor? A igreja de todos os séculos, antes da graça e depois da graça. Os homens que nasceram nessa terra, desde o tempo lá de Gênesis até o Apocalipse, todas essas igrejas, ou esses povos que glorificaram a Deus em sua essência e durante o seu existencialismo. Louvado seja o nome do Senhor. João então mostra a ceia. A primeira ceia é a ceia do Cordeiro Eterno. Esta igreja está. Esta igreja ceia com Cristo, ceia com o seu noivo. E a segunda ceia é a ceia de Deus, do Deus Todo-Poderoso. A este quem é convidado, a primeira noiva, a primeira ceia, em primeiro lugar está a noiva do Cordeiro. Esta ceia é mostrando a salvação e a recompensa das obras. É a igreja do Senhor que vai se fartar de alimento espiritual. Mas a segunda ceia, a segunda que é convidada, são as aves. As aves de rapina, que é a ceia de Deus. Esta é a ceia para a condenação eterna, aonde o mundo, os perversos, os maus, serão servidos
como comida para as aves de rapina, e grande será o banquete sobre a terra. A ceia do Cordeiro, a noiva para a salvação, contemplação das obras. A ceia de Deus para a condenação. Os homens na terra serão servidos como banquete. As carnes dos homens cairão sobre o campo de batalha. Uma batalha onde o julgamento de Deus irá acontecer. A batalha chamada o Armagedon, no Vale do Megido. Homens que se levantarão contra Israel. Homens que seguirão para o Vale do Megido. Homens que caminharão para servirem de banquete às aves de rapina. Aqui estará a grande batalha. O anticristo versus Cristo com a sua noiva. Dar-se-á, enquanto o anticristo e os homens estão seguindo com armas potentes de guerra, o Senhor Deus, junto com a sua noiva, não mostra nenhum tipo de arma. A única arma que ele tem é o sopro da sua boca, que exterminará os perversos sobre a terra. As aves de rapina aguardarão no Vale de Megido para se alimentar da grande carnificina que haverá sobre a terra, e eles servirão de alimento para as aves do céu. Primeiro, a besta e o falso profeta serão jogados vivos aonde o fogo não apaga, e a tormenta é eterna, é perpétua. O falso profeta e as bestas que emergem do mar e da terra serão jogados vivos, e em seguida aqueles que o seguiram. Os homens que seguiram as corrupções, o sistema, a hipocrisia, a religião envelhecida, caminharão para este vale de fogo que arde eternamente. A besta e o falso profeta, que a muitos enganaram, que mataram as suas almas e que os destinaram à perdição eterna, enganando os homens sobre a terra, e que eles se permitiram ser enganados. O fim será terrível. Caminharão para este vale de fogo. O restante serão mortos à espada e cairão no campo de batalha. Condenados os falsos profetas, a besta e aqueles que o seguem. Muitos cairão à espada dos próprios exércitos, uns contra os outros. As aves do céu se fartarão. A quantidade de condenados será gritante. E as aves do céu se alimentarão até se empanzinarem e não quererem mais se alimentar, porque já estarão fartos. A segunda vinda de Cristo é um juízo. Ninguém escapará. A igreja no céu de glória, e os maus e os perversos para a condenação eterna. E você tem certeza da sua salvação? O que você é no escuro? O que você é no oculto? Quem você é dentro da sua casa? A falsa religião, o engano, a corrupção fará muitos desses que sentam no templo e dizem aleluia, caírem no engano da corrupção mundana. Desista hoje de ser um religioso, de dizer eu creio em Deus, mas não praticar as boas obras. Desista de ser um religioso hoje. Vista-se da verdade eterna. Livre-se da condenação eterna. Poupe a sua alma de caminhar para o juízo final. Falo não da carne, da matéria, mas falo da sua alma, que só terá dois caminhos: o céu, o inferno. Para onde você está caminhando? E esta palavra vem nos alertando. Prepara-te.
Livra-te da condenação. Escapa pela tua vida. Queira subir na primeira vinda como noiva amada do Cordeiro. Porque quando a segunda vinda se der, a noiva agora será esposa. E o Senhor Jesus, juiz de todos. Escapa, pois, pela tua vida. E que nós possamos subir na primeira vinda de Cristo. Que o amor de Deus, a consolação do divino Espírito Santo de Deus e a graça redentora que há em Cristo Jesus esteja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.